Baixa taxa de prenhez por touro podia estar sendo ocasionado por doenças reprodutivas no rebanho, anestro nutricional, fertilidade de touros, quantidade de touros, libido dos touros, novilhas pré-púberes sendo colocadas em estação. O que eu quero falar como isso daí? Coloco fêmeas novas demais e elas não estão ciclando e você estava esperando que elas ciclassem e depois você vai chegar lá e não deu índice. Não foi culpa do touro, não foi culpa da nutrição, foi culpa de quê? De colocar uma fêmea jovem demais em estação. Então tem que tomar cuidado. Será que elas estão em condição? Tive que tomar decisão ano passado com o cliente de não entrar um determinado lote de novilhas que estava na expectativa dele, porque elas não tinham peso e idade suficiente para aquele sistema de produção. Erro na estação de monta também pode ser uma causa. Não fazer estação de monta também pode ser uma causa de baixo taxa de prenhez. Por quê? Porque você faz a estação, não faz estação, uma parcela das suas vacas vai parir na época errada, vai amamentar na época errada, vai perder score corporal, vai se comprometer em termos de anestro nutricional e não vai ciclar, tá? Então isso daí também pode prejudicar. A época da estação de monta, é isso que eu queria falar, e também principalmente o fim da estação. Tem que ter uma janela para você delimitar a parada da estação de monta, você prosseguir com ela mais do que o necessário. O que vai acontecer é que as suas vacas vão parir numa época errada, vão amamentar na época errada e vão perder score corporal. Infertilidade de matrizes é outra causa, e você só sabe se a matriz é infértil se você fizer a estação de monta, der uma parada, fizer o toque geral, e aí que você vai descobrir quais são as fêmeas que estão ou não emprenhando. E você só vai descobrir assim, e matriz infértil, qual é o tratamento para matriz infértil? Marreta. Mata ela que você acaba com o problema. Tá? Isso é primordial. Outra causa de baixa taxa de prenhez, estresse térmico ambiental. Você pode estar com um biotipo animal, raça, entre aspas, ou grau de sangue, está naquela região e ela não é adaptada para aquela região e, consequentemente, esse estresse, essa adaptação térmica ambiental vai causar danos reprodutivos e a tua vaca não vai emprenhar. Isso acontece muito com alguém, vão sinalizar, por exemplo, que pega uma vaca pura europeia e coloca aqui nessa região quente do Brasil Central ou do Norte. Não adianta, você vai comprometer a eficiência. Ou pega uma bendita de uma Nelore e soca lá no Uruguai, onde ela vai passar um frio, vai ter um comprometimento e você também, devido àquela adaptação daquela espécie, luminosidade, nutrição e outras coisas, não é o adequado para aquele tipo de ambiente. A performance vai ser comprometida. E a última causa de baixa taxa de prenhez por touro é o anestro pós-parto. Também, isso acontece principalmente com as vacas que vão parindo tarde, aquelas de fim de estação. Você tem um baixo índice porque você tem muita quantidade de vaca que está parindo no tarde. É aquelas vacas que parem em dezembro e janeiro. Eu sempre falo que o ideal de uma fazenda, tá? Nós estamos falando aqui de Brasil Central, é quando você tem a curva de nascimentos começando julho, agosto, setembro. Se você tiver 65, 75% dos nascimentos da fazenda acontecendo nesses meses, você vai ter sempre a chance maior de ter um alto índice reprodutivo. Quando você começa a deslocar essa curva para novembro, setembro, outubro e novembro, você já começa a comprometer. E agora, quando com certeza você tem muitas vacas parindo, dezembro, janeiro e fevereiro, para essa região do Brasil, onde que no período do inverno a gente tem uma seca agravante e cai a qualidade do pasto, quando essa vaca estiver amamentando o filho dela e ela tem que parir, amamentar e reconceber, ela vai sentir falta daquela nutrição. E ela vai queimar a reserva de gordura dela e por isso ela não emprenha. Então, mapear nascimentos de um rebanho, criar um gráfico de nascimentos de um rebanho, é uma das principais coisas que eu faço quando eu estou analisando uma fazenda de cria. Porque eu preciso saber, para aquela determinada região, como que está o deslocamento, porque o trabalho que eu tenho que fazer para trazer as vacas para parir no cedo. Vaca que pare no tarde vai amamentar na época errada e vai ter pior performance reprodutiva. Nós precisamos desenhar isso com o cliente para garantir performance. Eu vou falar para vocês agora de baixa taxa de prenhez na IATF. Aí você chegou lá na sua fazenda, produtor rural, ou você, veterinário que está indo lá, está trabalhando, e pode ter acontecido de você ter realizado o trabalho e estar tombando com baixa performance em trabalhos de IATF. O que pode estar ocasionando isso daí? Primeira coisa,
qualidade de sêmen. Não é protocolo. Esquece protocolo, todo mundo fica. Todo ano, todo mundo fica assim. Marcelo, qual é o melhor protocolo que tem agora? Ó, é o mesmo que tinha há 5 anos atrás. Estão inventando moda ou estão tentando de vender alguma coisa mais cara, ou várias indústrias estão te bombardeando, falando muda isso, muda aquilo, xingando a outra. É tudo argumento de venda. Eu não sei se você fazer mais ou menos gasto ou mais ou menos manejo em virtude de mudar algum protocolo que já está fácil de trabalhar e está consolidado, para ter 2, 3, 4, 5% a mais de prenhez, e isso compensa em virtude da dor de cabeça e trabalho que vai trazer. Brigo com os meus clientes e falo não. Nós vamos ficar no que está tradicionalmente consolidado, com uma taxa de prenhez aceitável e com uma rotina operacional de trabalho aceitável também. Cuidado com a promessa e cuidado com o que o mercado está falando. Mas, então, o grande impacto não é protocolo. A primeira coisa, baixa taxa de prenhez, é qualidade de sêmen. Eu não confio em nenhuma empresa. Eu não confio no mesmo botijão guardado de um ano para o outro. E se você chegar para mim e jurar que abasteceu certinho, que deu tudo certo, eu duvido da capacidade do ser humano. E por isso que eu faço, antes de começar a estação de monta, a gente tem que ter um checklist de tarefas e você vai criar lá uma tarefa de falar quando que tem que acontecer a análise de sêmen. Bom, vou fazer um outro convite para vocês aqui. Entra lá, ficar curtindo, falando, me xingando, participando, falando se a aula foi boa, mandando e-mail. Eu vou mandar para vocês uma agenda, uma ficha de planejamento anual. Eu não vou mandar a ficha preenchida. Eu vou mandar a ficha para que você possa preencher na sua fazenda, para que você possa usar ela como modelo para preencher com o seu cliente. Mas nela, o que vai ter? Vai ter todos os lembretes. Até lembrete de falar assim, fecha a porta quando sair. Olha como que a ficha tem que ser a prova de idiota, porque senão a gente vai esquecer de tarefas que são importantes. Eu chego lá e desenho essas atividades. No software que eu trabalho, que eu desenvolvi, que os meus clientes usam, a gente leva isso tão a sério que quando a gente planeja um calendário, a gente insere isso daí dentro do software, o software fica incomodando o cara, mandando e-mail 2 vezes por mês, falando assim, aqui é a hora de você fazer tarefa. Eu fico brigando com a maioria dos técnicos e produtores rurais e com alguns colegas, tem gente me assistindo aqui, fica falando assim, né, nós temos que controlar a vaca, nós temos que ter uma ferramenta, meu software, gente, desculpa, ele não controla a vaca, eu não sei se ele vai controlar a vaca. Sabe por que eu não quero que controle a vaca? Porque eu controlo vaca em planilha de Excel sem custo nenhum, ou tá cheio de outros 500 mil softwares que não funcionam, ou que dão trabalho demais. Ali no mercado tem de graça, tem aplicativo que você baixa no seu celular, e o grande negócio é o seguinte, você tem que controlar a empresa. A gente tem que controlar as estratégias. Nós temos que controlar o nível médio de produtividade. Eu não tenho que controlar a vaca, eu tenho que controlar estoque. E quando eu estou fazendo isso daí, eu estou olhando a fazenda de cima. Né? Então, o grande diferencial é esse. E aí a gente fala dessa agenda, que eu estou prometendo que eu vou mandar para vocês essa ficha, e que você vai falar assim, que mês que eu vou marcar lá com aquele meu cliente, para ir lá e falar, ó, vamos analisar o sêmen. Por quê? Porque baixa taxa de prenhez na ATF, um dos principais motivos é a qualidade de sêmen. Vai olhar, não é porque é da empresa tal ou porque foi. Eu já vi sêmen de empresa nacional, eu já vi sêmen de importação chegar no Brasil e ser um lixo. Manda analisar se você não sabe. Hoje tem vários lugares no Brasil, vários profissionais que vão analisar sêmen com qualidade. E também, quando a gente fala de fazer endológico em touro, ou principalmente quando a gente fala de fazer uma análise de sêmen para utilização em inseminação artificial, não é descongelar uma gota lá e ver se está mexendo. Isso é roubo, isso daí não é uma análise, gente. Mandar fazer um andrológico ou mandar fazer uma análise seminal, você tem que saber como que está a utilidade, como está a patologia, como está o poder fertilizante daquela dose. Você só vai saber se você tiver domínio sobre a concentração. Não dá para eu conversar de inseminação artificial sem saber a concentração de uma dose e o nível de patologia. Mande analisar num profissional competente, você vai saber realmente se aquele sêmen tem que ir para o lixo ou ser utilizado na fazenda. Além da qualidade de sêmen, baixa taxa de prenhez na IATF pode ser habilidade do inseminador ou higiene. Eu tenho problemas
em fazendas. Opa, nós temos um inseminador. Não, lá na fazenda a gente insemina faz tempo. E negligenciam a técnica. Negligenciam porque a gente se acostuma com porcaria. Até eu, que sou um cara disciplinado, se eu constantemente não me policiar, daqui uns dias eu vou parar de fazer o meu controle financeiro porque eu tô com preguiça. Daqui uns dias eu vou parar de limpar na frente da minha casa porque eu tô já ficando acomodado com penhura. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa constantemente estar lutando para manter o máximo em termos de qualidade. E a nossa equipe tem que ser motivada, estimulada e verificada para isso. Então, o inseminador, ele tem que primar pela técnica, ele tem que descongelar do jeito certo, ele tem que usar a higiene. Quando a gente está falando hoje em ATF, a gente está falando em manipulação de hormônio, a gente está falando em manipulação de implantes, muitas vezes reutilização de implantes. Isso não é nenhum problema, no Brasil isso se faz há muitos anos, mas precisa ser feito de forma adequada, porque senão vai comprometer o índio. Tem fazendas em que eu, trabalhando com receptoras e com doadores de embrião, eu sofro, e olha que luto para conduzir uma melhoria, problemas tão sérios de inseminação que eu chego a coletar pus do útero de uma doadora. Aí ela não tinha isso antes, quando eu fui avaliar ela. Veio do quê? Do manejo de protocolo. Veio do manejo de inseminação. A gente tem que tomar cuidado. Então, baixa taxa de prenhez para IATF, atento à qualidade do sêmen, atento à habilidade e higiene do inseminador, atento ao manejo de curral. Quando eu falo manejo de curral, é estresse. Sabe aquele curral que o cara chega gritando, batendo, jogando pau, cachorro, um ou outro cachorro muito treinado você vai poder usar numa fazenda. Só que os australianos fazem isso com qualidade. Agora, aquele 175 cachorro vira-lata, latino, e aquele peão com pau e jogando e tudo, isso cria um estresse e pode estar comprometendo o teu protocolo. Outra coisa de manejo de curral é barro. No dia de implante, no dia de retirada e principalmente no dia de inseminação, vai afetar seriamente o resultado da taxa de prenhez. Essas vacas não vão dar o pico de GNRH, elas não vão liberar LH, e elas vão ter um bloqueio, e elas não vão ovular direito. E o índice sai comprometido. Uma das coisas que eu pego no pé, no Brasil, a maioria das estações de monta, a época da estação, do protocolo da IATF, é em época de chuva. Nós estamos falando de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, talvez março na sua estação. Nesses meses do ano concentra chuva. Se você tiver curral não adequado, o protocolo está sendo prejudicado por aqueles animais que estão entrando em barro e isso está comprometendo. E você está preocupado em falar se é o protocolo, sendo que é, às vezes, o barro que está interferindo. Outra coisa que pode trazer baixa taxa de prenhez é o próprio protocolo. Eu não podia deixar de citar. Saber escolher, saber entender o protocolo, saber interpretar a diferença entre protocolos pode interferir. Marcelo, o que isso quer dizer? Em determinadas situações, pode ter um protocolo mais indicado para novilhas, pode ter um protocolo mais indicado para vacas, pode ter um protocolo um pouquinho mais indicado para multíparas. Pode. Pode ser que tenha um protocolo para europeia, como tem um protocolo para vaca de leite de baixa produção e um protocolo para vaca de leite de alta produção. Você vai ter que saber se orientar bem ou estudar sobre isso. Eu só peço uma coisa, não fica usando a armadilha do mercado. Se você não sabe o que fazer em termos de protocolo, não é propaganda lá, ó, eu já fiz isso para os meus clientes de graça. Você pode entrar no site que eu desenvolvi, que não é custo nenhum e eu não ganho nada de ninguém. Botei no ar. Chama Planejador, www.planejador-iatf.com. Lá tem os principais protocolos. Mas já te falo uma coisa, Marcelo, se eu não sei o protocolo, eu vou usar. Qual que eu uso? 3 etapas, 8 dias. Tá lá, procura ele. Ou 3 etapas, 7 dias. Você vai poder entrar lá dentro, desenhar a quantidade de vacas. Esse protocolo vai servir lá do Amazonas até o Rio Grande do Sul e vai dar os 40, 50, talvez 60% de prenhez na maioria dos casos. Se tiver índices diferentes disso, são particularidades que vão ser, não por causa do protocolo. Aí entra a qualidade da mão de obra, estresse, qualidade de sêmen. Esse protocolo é tradicional, é consolidado e permite bons resultados. É só entrar lá no www.planejador-iatf.com. Um problema também com baixa taxa de prenhez, hormônios, dose e horários. Se você não respeitar hormônio,
A dosagem correta, os horários corretos, vai comprometer o resultado. Isso daí tem que ser verificado porque pode interferir na taxa de prenhez. Mais uma coisa que pode interferir na taxa de prenhez é o tempo pós-parto. O tempo pós-parto, ele vai interferir. Quer dizer, se a vaca pariu e você não der aquele determinado número de dias de descanso para iniciar o protocolo, ela pode não ter feito a evolução uterina e pode prejudicar o resultado. Para vacas de corte, a gente preconiza 30 dias. Alguns trabalhos mostram que você esperar alguns dias a mais melhora ainda mais. Vai estar muito associado à fertilidade daquele rebanho e ao plano nutricional. O mínimo recomendado para vacas de corte, sejam Nelore ou sejam cruzadas, 30 dias. 30 dias após parto você pode começar a implantar. Outra coisa é a baixa condição corporal, vai interferir em protocolos de ATF e você vai poder ter uma baixa taxa de prenhez também. Se não tiver em bom score corporal, não existe milagre. Então, antes de pensar em tecnologias reprodutivas, pensa em... Olha lá, anota bem isso daí que eu estou falando. Antes de você pensar em adotar tecnologia reprodutiva na sua fazenda ou na fazenda do seu cliente, pensa em adequação de taxa de lotação, manejo de pastagens e score corporal. Não tem milagre, se você está errando aí, não tem milagre de biotécnica que vai consertar. Se você tem excesso de gado, você tem erro de manejo e você não vai ter bom resultado nem reprodutivo, nem produtivo. A última que pode interferir em baixa taxa de prenhez na IATF é o uso de protocolos de IATF em novilhas zebuínas. Novilhas zebuínas, sabiamente, não desempenham bem em protocolos de IATF. Elas têm um problema com níveis hormonais, com níveis de progesterona interferindo na sua ciclicidade. Os melhores índices que nós vamos ter com novilhas zebuínas é se você induzir essas novilhas. Ah, Marcelo, eu quero muito fazer IATF em novilha zebuína. Vai ter que trabalhar com protocolos de pré-indução. Lá no planejador de IATF tem protocolo de como pré-induzir e você pode fazer isso. Marcelo, você faz isso nos seus clientes? Não necessariamente. Eu não sei se vai estar valendo a pena o custo-benefício, a operação, o desenho. Algumas vezes eu não uso, a maioria das vezes eu não uso. Essa categoria a gente usa monta natural desde o começo e eu foco em outras categorias para ter resultado. Eu lembro que eu não sou um prestador de serviço de trabalho de ATF. Eu sou um prestador de serviço em estratégia empresarial. O meu negócio é fazer o meu cliente ganhar dinheiro. Então, algumas vezes eu estou nadando contra a corrente do que estão falando por aí na mídia, falar assim, você não precisa disso, aqui é só desperdício, vamos ganhar dinheiro de tal jeito. Então, novilhas zebuínas é uma categoria que você vai ter que tomar cuidado, porque se você chegar lá e ela tiver um peso médio que o povo coloca em reprodução de 300 quilos, e você for lá e meter o protocolo, o índice vai ser de 25, 30, talvez no máximo 35%, e você pode estar chateado que o índice foi baixo. Mas isso daí acontece com essa categoria mesmo, e você vai ter que ter ou o artifício de pré-induzir, ou você solta ela com touro e deixa que a natureza cuida e vai dar tudo certo. Eu falei de pontos críticos de causas de aborto, vamos lá, só para falar rapidamente o que pode estar causando essas causas de aborto. Primeira causa de aborto pode ser doença reprodutiva, eu já tinha citado lá em cima como baixa taxa de prenhez e como causa de aborto. Então, se você mediu e aquele fundo de maternidade ele é grande demais, você pode estar atento, né? E aquele índice está sendo expressivo, então é aborto que está tendo lá dentro e a doença reprodutiva é uma das principais causas. Aí você vai começar a pensar em fazer uma porcentagem de diagnóstico. Eu não faço diagnóstico em rebanho todo, eu faço triagem, a gente faz no momento zero triagem, uma determinada porcentagem do rebanho, para mapear quais as possíveis causas que estão ocorrendo, e aí eu vou traçar estratégias. Lembra que eu nunca falo para o meu cliente sair gastando dinheiro. Eu sempre falo, vamos produzir conhecimento primeiro para depois a gente gastar dinheiro. Esse é o ponto zero. Então, doenças reprodutivas pode ser uma causa e você vai ter que lidar com isso. Outra coisa que pode causar aborto, trauma no diagnóstico de gestação, no toque. Tá? Aquele profissional, aquele técnico, aquele mesmo prático que está fazendo aquele trabalho para você, ele pode estar induzindo a perdas gestacionais. Temos que tomar cuidado, isso acontece e muitas vezes a gente não está, como a maioria dos produtores não consolida dados, ele não está monitorando aquilo lá. Mas quando você começar a fazer o que mais tem que fazer em qualquer fazenda, que é monitorar dados, você vai conseguir saber se está ou não alarmante aquele determinado número. Outra coisa que pode causar aborto, eu não sei se algum de vocês já viu, mas eu já vi acontecer isso, porque eu vejo na prática o trabalho das pessoas, trauma em curral. Trabalhar no curral com determinada violência com os animais, em que aquelas pancadas, porteiradas e traumas
podem levar a aborto. A fêmea bovina, ela ainda assim, graças a Deus, é uma espécie que, olha, ela aguenta capotar um caminhão e muitas vezes não abortar. Mas, mesmo assim, a gente tem que tentar trabalhar da maneira mais correta possível para evitar esses traumas. E hoje, então, está tendo aí essa propagação de conhecimentos em termos de manejo de curral, em termos de manejo de como manejar animais, em como conduzir trabalho com mão de obra de maneira mais eficiente. O que a gente fala sobre treinamento, a mão de obra de hoje, ela é mais rara e mais cara, ela precisa também ser mais qualificada para que a gente possa ter retorno. Não adianta a gente querer melhores resultados trabalhando do jeito que meu avô trabalhava. Né? Então a gente precisa ter uma mão de obra que trabalha com mais calma. Isso vem do exemplo do que o dono vai dar, isso vem do exemplo que o veterinário vai dar, o zootecnista vai dar, o agrônomo vai dar. É a mesma coisa do jeito que você vai dirigir a caminhonete, você vai querer que ela dure mais, você vai ter que dirigir ela com mais cautela. Você vai querer ter mais performance no seu rebanho, você vai ter que trabalhar melhor também. Então, traumas e manejo do curral podem causar muitos abortos. Intoxicações. Intoxicações também podem causar aborto. Em determinada região, você pode ter plantas, vai poder plantas ou alimento. Vou citar aqui o uso de silagens ou de alguns outros suplementos, até mesmo insumos comprados de fora que vêm com problemas e que vão levar à intoxicação causando aborto. Temos que tomar cuidado, por isso nós temos que monitorar essa ocorrência. E, por final, abortos causados por medicamento. É gritante o que eu encontro de problema de erro de aplicação de medicamentos. Principalmente agora que está tendo protocolo. Principalmente o uso de alguns medicamentos que são abortivos. E aí vai lá o recursos humanos não treinado, e a culpa não é dele, é do dono, não está dando treinamento. Hoje o que eu falo é que a gente está tendo uma expectativa muito grande da mão de obra, mas não está treinando ela adequadamente. Você está pegando um cara que não sabia nada e coloca ele para conduzir o teu rebanho, que é o teu ganha-pão, e não está dando nenhum treinamento para ele e espera resultado. O motorista de caminhão hoje tem treinamento. O garçom tem treinamento. O mecânico tem treinamento. O segurança de banco tem treinamento. Todas essas pessoas passam por treinamento e o peão da fazenda é ainda uma das categorias. Ele quase não é treinado para nada. Ele não entende de doenças, ele não entende de medicamento. E pior, ele pede. Ele faz você comprar. Ele está tomando decisão de terapia lá sem entender de doença, sem entender de medicamento nenhum. Você tem que tomar cuidado com isso daí. Seguindo aqui nas nossas problemas e causas, eu falei de problemas de parto e distocia. A gente pode estar tendo problema de parto por vacas com pouca dilatação. E aí você vai corrigir isso daí com o quê? Com seleção genética. Nós podemos estar tendo problemas de distocia de parto também por feto grande demais. Também está relacionado à genética, a escolha do touro que você está usando. Gente, toma muito cuidado agora. Ó. Nós estamos em agosto. Agora é a época que todo mundo vai ficar ligando para falar de venda de sêmen. E o mercado quer vender. Aí todo vendedor vai falar, olha, esse touro é muito bom, esse outro é muito bom, aquele lá é muito bom. Por que é bom? Porque ele tem que vender. Né? Às vezes ele está tendo uma comissão maior, às vezes ele está tendo uma promoção maior, que ele tem que desovar estoque, e o produtor precisa aprender a interpretar as informações de touros. A gente precisa aprender a comprar touros. Na verdade, eu vou fazer uma dinâmica, uma aula que eu vou dar num outro curso. Essa aula é justamente isso. Como comprar touros? O que eu preciso aprender a fazer? Não sei se vocês têm essa necessidade. Quem sabe a gente pode fazer um evento falando sobre isso, explicando o que eu preciso ir na fazenda, olhar se eu for comprar um touro, informações que eu preciso pedir se eu for comprar um touro, ou se eu for comprar sêmen, o que eu tenho que olhar naquele catálogo, qual é a informação. Muito desses problemas de distocia por feto grande é por quê? Porque genética não é adequada para esse nível de rebanho brasileiro sendo utilizado. E essa vaca Nelore, ela tem um padrão de tamanho de feto, ela tem um padrão de tamanho de touro ideal para ela, e você vem com uma seleção ou com um biotipo totalmente antagônico e usa nela. Vai nascer aquele gigante, ela não vai parir, e você vai ter distocia e não vai ter bezerro. Outra coisa lá, então, ainda sobre distocia, feto mal posicionado. Esse é um que é difícil. Essa é uma ocorrência que a gente tem dificuldade de prever, mas nós podemos trabalhar no ato. O que eu posso fazer? Treinamento para mão de obra. Não adianta falar, gente, muitos de vocês que estão aqui assistindo ó, são veterinários e podem estar falando, mas
tem que chamar o veterinário. Gente, é ilusão isso, tá? Eu deixei de ser veterinário há muito tempo, assim, de pensar de que eu tenho que prestar serviço. Eu sou estratégia de negócios. E o que acontece? A fazenda está longe, 99% das vezes, não vai te chamar, não tem tempo hábil, e o veterinário ele tem que passar a parar de ser um prestador de serviço, e ele tem que ganhar dinheiro sendo um professor dentro da fazenda. Você tem que vender o seu tempo, o seu serviço, como um professor, como um treinador, não como um fazedor. E o que acontece quando você passa a ser um professor? Você vai vir discutir de distocia, você vai dar um treinamento, você vai ensinar aquele peão que nunca teve treinamento nenhum, que ele tem que usar luva, que ele tem que aprender a fazer, o que é uma distocia, como ele performa, como ele pode tentar fazer para tirar. Quando que é a hora que ele não vai conseguir fazer mais nada, não é para amarrar o cordão e puxar tudo. É a hora que daí não tem o que fazer. Aí é ou chama um veterinário para fazer uma cesárea, ou sacrifica a vaca e aproveita a carne. Feto mal posicionado dá para trabalhar em termos de treinamento de mão de obra. E por final, última causa relacionada a problemas de distocia, gestação múltipla, gemelários ou mais. Isso, não sei se o pessoal que está aí assistindo tem notado que tem aumentado nos últimos anos. E tem aumentado principalmente por causa de quê? Por causa dos protocolos. Hoje, um dos componentes mais usados nos protocolos, ou rotineiramente usados nos protocolos de ATF, é a utilização do hormônio chamado ECG, gonadotrofina coriônica equina. Antigamente, muitos anos atrás, o PMSG. O que acontece é que se você usar ele na dose ideal, que é 1,5 ml para a maioria dessas vacas menores, ele vai ajudar na ovulação e beleza. Agora, qual é o problema na mão de obra da IATF? E eu não sei qual é a qualidade ou o zelo com que o pessoal está fazendo por aí. O cara erroneamente pode estar aplicando 2, 2,5, 3 ml naquela vaca, e naquele momento em que está sendo aplicado, se a dose for alta demais, ele funciona como um superovulador. E aquela vaca que ia ovular para fazer aquele bezerro, ela vai ovular 2 ou 3. E você vai ter uma quantidade maior de parto gemelar. Infelizmente, seria ótimo a gente desejar parto gemelar nas fazendas de pecuária. O problema é o seguinte, gente. Se você tiver grande quantidade de parto gemelar, aumenta o índice de distocia e aumenta a quantidade de bezerro rejeitado e guacho. O bovino não foi feito para parto gemelar. A vaca não dá atenção para 2, 3 filhos, ela não tem habilidade, e aí você vai criar problema maior para a fazenda do que melhor. Então, se você fala para mim, parto gemelar nas fazendas de pecuária de corte é uma coisa boa. Não, não é. Vai criar muito mais problema do que solução. Bom é um bezerro por vaca garantido. Então, cuidado com o trabalho na terapia do protocolo, porque você pode estar induzindo partos gemelares numa quantidade muito alta. O que pode estar causando mortalidade de bezerro lá na sua fazenda ou na fazenda que você atende? Primeiro, hipoglicemia. É aquele bezerro que nasce e não é bem amamentado, ele não tem habilidade, ou a vaca não tem habilidade, ela não amamentou direito, e aquele bezerro, por falta de energia, naquele primeiro momento de vida, ele vai morrer. Então, seleção materna, selecionar vacas, treinar a equipe para estar atento, para ver se a mamada está sendo eficiente, trabalhar com raças, que o bezerro nasce rápido, é esperto, levanta e procura a mãe, é fundamental. Quer ver uma raça que ainda existe alguns criadores no Brasil, mas ela sozinha conseguiu se afundar por problemas de bezerro letárgicos demais ou lerdos demais e tinha uma alta mortalidade, é o Indo-Brasil. Eu não estou falando que você não tem que criar Indo-Brasil, parabéns que ele está criando e está tendo resultado. A raça, como qualquer uma outra, tem o seu mercado, ela tem o seu mérito. Mas uma realidade desse tipo de raça é que o bezerro ele é tão débil, ele é tão lento como o bezerro de FIV, gente. Quem trabalha com FIV tem que tomar um cuidado lascado. Você gasta um dinheirão fazendo FIV, aí vem aquela coisa, nasce aquele bezerro lesado, lerdo, letárgico, e você espera aquele produto caro, e se você não tiver uma mão de obra que está atento, ele não mama nas primeiras horas, ele não mama a quantidade necessária, ele vai passar por hipoglicemia e vai morrer. Hipotermia pós-parto é mais uma causa que tem que tomar cuidado, que é frio. Esse bezerro passar frio, ele não está num ambiente adequado, ele não está necessariamente abrigado. Mas como que eu vou abrigar um bezerro lá no pasto? A altura de pasto, sombreamento, né? A mãe, ela quer fazer uma moita, ela quer cuidar do seu filho. E se você colocar paparinho em determinado ambiente, que ele não tiver
esse ambiente propício, essa hipotermia pode estar levando à morte. Uma outra causa, que ao contrário da hipotermia, é hipertermia. Você não tem sombreamento, você não tem ambiente. Aqui no Brasil Central, pico de novembro, dezembro, janeiro, 40 graus lá na fazenda, esse bezerro está nascendo e você está perdendo bezerro. Por quê? Quando eu estou falando para vocês hoje que está aumentando o uso do cruzamento industrial, é excelente, que a gente está produzindo animais de melhores qualidades, mas junto com ele vem uma carga de dificuldade, uma delas é essa. Esse bezerro cruzado, ele necessita de um ambiente mais aprimorado para ele, e não dá para você tratar ele como um Nelore pé duro lá, que você faz nascer em qualquer sertão e o Nelore se defende. O bezerro cruzado, quanto mais subir o grau de sangue dele, quanto mais tender para o europeu, mais difícil é, e você tem que tomar cuidado com o ambiente, com o estresse, com o calor. É fácil, se eu pegar uma amostragem de temperatura de Brasil Central, eu vou encontrar em determinado mês do ano, durante o dia, pico de 40 graus. E naquele dia, fatalmente, algum bezerro morreu por calor excessivo. Rejeição materna é o guacho. Isso está tendo a ver com a quantidade de novilhas parendo, primíparas no rebanho, e também com a seleção para habilidade materna. Tomem cuidado. Se não selecionar animais com habilidade materna, você vai ter um índice muito grande de rejeição e, consequentemente, de morte. Agora aqui uma das principais, infecções umbilicais. Volto naquele problema de treinamento adequado de mão de obra, planejamento operacional sanitário. Nasceu, corte e cura de umbigo. Aquela porta de entrada está aberta e ali vai entrar as infecções nas primeiras horas de vida. Então, a rotina de estabelecer uma maternidade, separar as vacas que estão mojando, fazer com que essas vacas sejam assistidas mais de uma vez por dia, estou falando de 2 até 3 vezes por dia. Quanto mais caro, quanto mais valioso for o seu produto, maior vai ter que ser a rotina da sua fazenda. Quando a gente está falando em grandes extensões de terra, que é a cenário do Brasil e desses países tropicais aqui, como Paraguai, Bolívia, e a gente está aqui com fazendas grandes, pensa, cara, como se você fosse um peão, dá condição para a sua equipe trabalhar. Ele vai acordar de manhã, ele vai montar no cavalo, ele vai andar horas até chegar lá na maternidade, ele vai ficar trabalhando numa condição difícil e você ainda está esperando desempenho. Faça com que ele tenha a condição máxima de trabalhar bem. A maternidade, a cura do umbigo, no primeiro dia, nas primeiras horas, o quanto antes, é um fator importante para evitar a entrada de patógenos e, consequentemente, você vai diminuir diarreia, vai diminuir pneumonia, vai diminuir endocardite e vai diminuir poliartrite séptica. Olha o tanto de coisa. E acessos hepáticos. Tudo isso daí, mais uma outras coisas, vai estar acontecendo por umbigo mal curado. Esse índice passar de 4%, fique atento. Crie lá um mecanismo que você pode estar mês a mês anotando quantos bezerros nasceram acumulados, quantos bezerros morreram e quanto que está o índice. Eu faço isso em muitas fazendas e se esse índice passar de 4%, chame um veterinário profissional para vir ajudar a criar estratégias de controle. Mortalidade de bezerro é sério porque é perda de dinheiro. Diarreias neonatais. As diarreias neonatais, por suas diversas causas, agentes infecciosos e outros patógenos, são uma das principais causas. Dá para trabalhar prevenindo diarreia? Dá. Existem desde manejo que pode ser feito, até algumas terapêuticas e protocolos sanitários e vacinas que diminuem a ocorrência de diarreias, mas não é só trabalhar na prevenção. Uma das coisas que as fazendas têm que tentar fazer, eu tenho batido muito em cima com os meus clientes, é trabalhar no tratamento de suporte. Quando você fica doente, quando você vai lá para o hospital, você não interessa o que você tem, a primeira coisa que ele faz, ele te mete num soro, te aplica ali um remédio para tirar a dor e melhorar a sua condição. O que ele está fazendo? Ele está te hidratando e ele está te dando um analgésico. Nós temos que fazer a mesma coisa com os animais enfermos. Normalmente, o animal com diarreia, ele está desidratado e ele está no sol e ele vai morrer rapidamente porque esse quadro vai se agravar. Como você mais salva a baixo índice de mortalidade de bezerro nas fazendas? É trabalhando com hidratação. E uma maneira mais barata de você fazer hidratação não é a hidratação parenteral, não é pegar o soro, colocando na veia e aplicando 500 ml. Isso não ajuda. Um bezerro de recém-nascido com 40 quilos com diarreia precisa de 4 litros de soro.
Se você tiver 10 bezerros com diarreia, você não vai ter soro suficiente. Eu juro por Deus que eu duvido que a fazenda tenha soro suficiente lá no meio do pasto para dar. A gente tem que começar a fazer fórmulas de soro oral. Tá? Você pode comprar pronto ou você pode buscar na literatura e fazer. E você pode formular esses componentes e deixar pronto em sachês, em tupião, pegar qualquer água que está disponível lá, ou ele pode deixar lá na maternidade já uma reserva de água de qualidade, um tambor, e ele vai dissolver isso, e ele vai dar com sonda e você vai hidratar esses animais. Eu tenho diminuído muito, muito o índice de mortalidade nas fazendas, não só de bezerro, como qualquer animais enfermos, só pela hidratação. Só por dar essa reposição, e lógico que essa hidratação ela vem com água, com sal e com energia. E esses animais eles são fatalmente ajudados, eles vão ser ajudados, vão melhorar, e você aí, lógico, com a terapia, tratando a diarreia, vai conseguir ter uma perda muito menor. Então fiquem atentos à parte de diarreias, mas não esqueçam de tratamento de suporte. Pneumonias neonatais é uma coisa que eu não podia deixar de listar, mas em fazendas de corte, em fazendas de Brasil Central, ela é uma coisa menos importante. Acontece, vai ser mais importante em animais confinados, vai ser mais importante em rebanhos leiteiros, vai ser mais importante quando a aparição era numa determinada região em que é chuvoso e frio, né? Então você tem agravantes com determinados cenários e a gente pode estar tendo essa observação. Outra causa importante de mortalidade de bezerros chama-se tristeza parasitária. Se você trabalha com Nelore, esquece o que eu estou falando. Agora, se você trabalha, como a maioria das pessoas está trabalhando hoje, intensificando a pecuária de corte, trabalhando com cruzamento industrial, botou um pouquinho de sangue europeu, começa a aparecer mais carrapato. O carrapato ele é carreador de um protozoário e uma erlíquia e que vai causar as doenças anaplasmose e babesiose. Essas doenças vão causar um rompimento das hemácias e o quadro todo é conhecido por tristeza parasitária e esses animais vão ser seriamente, se eles não forem tratados com rapidez, eles vão morrer por anemia. E esse quadro está hoje bastante disseminado, porque o cruzamento industrial entrou com força hoje. O sangue a raça Angus e as outras raças europeias, elas são as principais em volume de venda no Brasil. Então, o que se passa hoje, mais de 50% do que se faz hoje em termos de inseminação artificial é com sangue europeu, a tristeza é um componente. Então, se você está na tua fazenda você usa, ou se você dá assistência numa fazenda, ou pretende dar assistência em fazenda que usam tratamento industrial, já coloca no desenho lá qual o trabalho que tem que ser feito em relação de treinamento, em relação de cuidados com tristeza parasitária. Em termos de recursos humanos, pode estar relacionado à mortalidade de bezerros. É isso, é aquele peão que não vai curar o umbigo, é aquele peão que não está vendo que o bezerro está doente e não está indo curar, é aquele peão que não está nem aí. E a fazenda tem que monitorar a qualidade da mão de obra. Predadores. Gente, várias fazendas que eu trabalho em algumas regiões têm perdas expressivas de bezerros por problema de onça, por problema de onça parda ou outros predadores que estão atacando. E olha lá, você tem que começar a mapear. Se você não começar a mapear o nível de perda e as possíveis origens, você vai ter que saber o que fazer. Sei lá, não estou falando que tem que matar a onça, não. Você tem que criar soluções ou colocar mais perto das regiões de casa, ou pastos mais limpos, aquelas regiões em que bezerros são menores, ou usar animais pastoreadores, como os ovelheiros fazem, ou usar fazendas que eu vi usando no Pantanal, aquele sino, aquele polaco, né, em que alguma quantidade de bezerros, quando vai nascendo, eles colocam um sino no pescoço e o animal andando, e aquele lá, plém, e aí, consequentemente, a onça, enquanto ela não se acostuma com isso, mas ela começa a evitar, porque aquele barulho é um barulho estranho e ela procura não vir. Traumas de manejo pode levar na vaca, atropelando o grupo de animais no curral, atropelando vacas e você tem mortalidade de bezerro em cima disso, ou mesmo traumas de manejo do homem, o homem bruto trabalhando no curral com bezerros, trabalhando com laço ou batendo porteira, tem que tomar cuidado em relação a isso daí. Aplicação de medicamentos errado, aplicação, por exemplo, de uma abamectina em bezerros jovens demais, você pode estar matando os bezerros, tem que tomar cuidado.